Senhor será ministrado nessa noite, o versículo 1 em diante, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror noturno, nem pela flecha que voe de dia, nem pela peste que ande na escuridão, nem pela mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo da tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, pois Ele dará aos seus anjos ordens sobre ti, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropece o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagará debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque Ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque Ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, e o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Quem não leu Bíblia essa semana pagou a sua dívida nessa noite, não é mesmo, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, a qual nós lemos no livro dos Salmos, salmista exclusivamente do Salmo 91, ele nos mostra nesse salmo, a qual nós vemos com 16 versos, tão profundo, uma canção aos nossos ouvidos, uma oração de confissão maravilhosa ao ouvido de Deus também. O salmista nos mostra e nos apresenta um lugar de habitação, um lugar de descanso em Deus, onde só encontra o descanso, só encontra a paz aquele que permanece no Senhor, aquele que permanece nesse refúgio, aquele que procura e faz a sua habitação no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! A palavra de Deus, primeiramente, vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, não é um lugar passageiro, não é um lugar onde nós iremos e passaremos um dia e sairemos dali, não é um lugar onde nós somente estaremos de passagem e não pararemos, não, é um lugar de habitação, é um lugar de você estender as suas tendas, é um lugar de você sentar, é um lugar de você fazer daquele lugar a sua casa e a sua morada. Aleluia, Jesus. Existe aqui no Salmo 91 4 verdades, a qual é declarada por aqueles que se encontram no esconderijo do Altíssimo. 4 verdades que eu irei expor para você, que somente aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, somente aqueles que descansam à sombra do Onipotente, podem proclamar e proclamam com o seu coração e com a sua boca aberta. A primeira, o salmista diz no versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluia! Ele é o meu Deus. O que o salmista está nos dizendo? Simples. Nós voltamos um pouco nos versículos da Bíblia, em alguns livros. Vamos lá para o livro de 1 Crônicas, no livro de 1 Reis, quando Davi, ele vai até a casa de Obed-Edom. Ele já era rei, ele já tinha o seu reinado, mas ele
tinha deixado algo na casa de Obed-Edom, e ele queria trazer para o seu reinado consigo, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então Davi, ele vai até Obed-Edom para trazer a presença de Deus com ele para o seu reinado. Interessante é que Davi sendo rei, Davi tendo todas as riquezas, Davi vencendo todas as guerras, a Bíblia não menciona que Davi salta de alegria. A Bíblia não menciona que Davi ele se alegra com as riquezas, que ele se alegra com o tamanho do seu reinado, mas a palavra nos mostra que quando Davi traz a Arca da Aliança juntamente de Obed-Edom para Jerusalém, Davi ele vem saltando de alegria, Davi ele vem pulando, salmodiando, se alegrando no meio do caminho, porque a presença de Deus estava indo com ele para a sua tenda. Aleluia! Mas aí a palavra vai nos dizer algo. Quando Davi está dançando, está comemorando aquela conquista de trazer a arca para casa, a Bíblia vai nos dizer que a multidão estava em volta de Davi. Eles se alegravam, mas eles tinham um momento em que eles chegavam perto e paravam de se alegrar, porque eles chegavam perto do rei, eles chegavam perto das vestes do rei, eles não podiam tocar nas vestes reais de Davi. Davi, vendo aquilo, ele rasga as suas vestes, aleluia, ele quebra o protocolo, ele não é somente rei, ele não é somente sacerdote, antes de tudo isso, ele é um adorador por excelência, ele rasga as suas vestes reais e começa a comemorar com o povo. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele faz de Deus o Senhor da sua vida, o Senhor da sua alma. Aleluia! Davi mostra nessa noite, nesta palavra, com a sua atitude, um sinal de entrega, um sinal de redenção a Deus. Não porque Deus o colocou em uma prensa, não, ele mostra uma espontaneidade de se entregar. Porque Davi, ele no seu coração de adorador, ele sabia que tudo que ele tinha foi fruto de uma promessa de Deus, que não foi por ele que ele conseguiu, não, mas porque Deus outrora tinha prometido para ele que seria com ele, que ungiria rei e que a presença dele estaria diante do seu reinado. Aleluia. Primeira palavra, a primeira verdade das quatro, em que aquele que habita nesse esconderijo do Altíssimo proclama da sua alma, ele é o meu Deus. Aleluia. Segundo, a palavra vai nos dizer que depois, e direi do Senhor, ele é meu Deus, ele é o meu refúgio. Mas o que seria um refúgio? Um refúgio, nós vamos agora para Marcos capítulo 5. Os discípulos estão com Jesus no barco, Jesus se retira para descansar, eles continuam remando, eles continuam passando para o outro lado, a qual o mestre tinha ordenado, porque eles estavam no seu lugar de experiência. O mar era o lugar de experiência deles, o mar era o lugar onde eles eram profissionais, eles sabiam de tudo. E aí acontece que se levanta uma grande tempestade, e quando se levanta uma grande tempestade, eles então começam a entristecer e ficar perturbado e conturbado no seu coração. Eles começam a olhar um para os outros e dizer: nós iremos morrer, nós iremos falecer, nós iremos desfalecer nessa noite, neste barco. E aí eles se lembram de alguém que está dormindo à polpa do barco, aleluia. Então os discípulos, eles olham para a tempestade, olham para Jesus e correm até Jesus. Quando eles vão a Jesus, ele diz: mestre, mestre, não te importa que nós pereçamos? Aleluia. Quando eles proclamam essas palavras, Jesus ele desperta com uma calma e olha para eles antes de acalmar a tempestade. Jesus olha para eles e diz: por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês sois temerosos? Aleluia.
E aí Jesus demonstra o porquê ele fez aquela pergunta. Ele olha para a tempestade e acalma. Ele olha para o mar e acalma. Ele manda com que a natureza se prostre, que a natureza se acalme diante da sua majestade. Mas o que você quer dizer com isso é muito simples. O refúgio é um lugar onde é um lugar de segurança. É um lugar onde, quando a tempestade ou quando a turbulência bate na nossa vida, é um refúgio que nós teremos que procurar. E aqui o salmista está dizendo: quando as tempestades vierem sobre a minha vida, quando as turbulências vierem sobre a minha vida, quando a dificuldade tentar balançar o meu barco, o meu Deus é também o meu refúgio. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Primeira verdade, Ele é o meu Deus. Segunda verdade, Ele é o meu refúgio. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Terceira verdade, que a palavra nos mostra ainda no versículo 2: que todo aquele que está no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente proclama: Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Aleluia. E aí, o que seria uma fortaleza? Fortaleza é um seguro. Fortaleza é nos momentos de guerra. Quando acontece alguma guerra, eles montam uma fortaleza, ou um lugar inabalável, com muitas pedras firmadas. Por quê? Porque diante da guerra, diante das lutas, eles têm um lugar seguro para estar. Eles têm um lugar inabalável, que nas bombas estouradas, quando as bombas explodirem, o seguro, a fortaleza não é abalada. Ou seja, o tremor que é proclamado no mundo não afeta a fortaleza. Ou seja, o que o salmista está dizendo, que nos momentos de guerra, nos momentos de dificuldades, nos momentos em que eu estiver em luta, o meu Deus é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na hora de toda angústia. Ele é o nosso socorro inabalável. Ele é o nosso socorro inabalável. Ele é o nosso socorro inabalável. Aleluia, Jesus. Quarta verdade proclamada por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente é: o salmista nos diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e depois, e nele eu confiarei. Aleluia. Peraí, o salmista deixa para o final a confiança, ele deixa para o final a confiança. Voltamos para o Salmo 20, versículo 7, versículo 8, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ou seja, o salmista está dizendo que pelos requisitos acima, por Ele ser o meu Deus, por Ele ser o meu refúgio na hora que eu precisar, por Ele ser a fortaleza bem presente, por Ele ser tudo isso, eu confiarei nele. Não há como confiar em outra pessoa além dele. Se Ele não segurar a minha casa, como diz a palavra em um dos salmos, se o Senhor não vir edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. E aí nós nos perguntamos: em quem está a nossa confiança nessa noite? Em quem está a sua confiança nessa noite? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? Aleluia. Quando o salmista fala: nele eu confiarei, é algo como nós temos confidencialidade com alguns amigos. Nós não contaremos intimidade para outras pessoas além daqueles que têm intimidade conosco. Aqueles que não sabem da nossa vida não sabem porque não são íntimos de nós. E aí, o salmista está dizendo que eu confiarei no Senhor porque eu tenho intimidade com Ele. E aí nós olhamos para Jeremias 33:3, que nos diz: clama a mim, Jeremias,
Busque a mim, Jeremias. E aí eu vou te responder, e depois que eu te responder, eu te mostrarei coisas grandes e ocultas e mais que ninguém sabe. Aleluia. A palavra de Jeremias, Deus fala e nos mostra que a intimidade que revela os secretos de Deus, os mistérios secretos e ocultos do Pai, só é desvendado através da intimidade com Ele. Só é desvendado através da intimidade com Ele. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, continuando, vai nos dizer no versículo 3, versículo 4, que Deus, Ele produz o livramento e proteção e mais, Ele oferece armas para nos defender, armas de proteção na sua verdade. E aí, nós lemos com vocês, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa mais, e Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e mais, a sua verdade é escudo e broquel. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, Ele oferece proteção para nós, quando confiamos nele, quando depositamos nele a nossa confiança, a nossa vida, Ele nos protege e Ele nos dá escudos de proteção, Ele nos dá armas para nos proteger, através do que? Através da sua palavra, que é a verdade. Aleluia, Jesus Santo, esta mão. Nos versículos 5 e versículo 6, o salmista vai nos mostrar que por Deus ser tudo isso, e por Deus o guardar, isso produzirá em nós coragem, isso produzirá em nós segurança. Versículo 5 ao 7 diz: aleluia, tu não ficarás com medo do terror noturno, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande na escuridão, nem pela mortandade que assola o meu dia, mais 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Além de Ele produzir o livramento, além de Ele produzir a proteção em nós, Ele nos dá coragem pela sua palavra, Ele nos dá segurança de que nada nos atingirá. E mais, no versículo 8 nos diz: apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Somente com os teus olhos, de longe você verá. Ele não te colocará para você sofrer junto, não, você verá de longe. Essa é a esperança que Deus está proclamando para nós. Aleluia, que nada poderá chegar a nós se não for permissão dele, que nada chegará até nós se não for permissão dele. Por quê? Porque Ele nos dá o livramento, porque Ele nos dá proteção, e mais, Ele nos dá coragem, Ele nos dá segurança. Aleluia. Versículo 9, o salmista faz uma confissão para aqueles que leem a palavra, diz: porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a sua habitação. O que acontecerá? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. O salmista nos fala que além de Ele nos proteger, Ele vai proteger a nossa casa, Ele vai levar proteção sobre as nossas famílias. Aqui nós temos, e é muito claro, versículo 10 do Salmo 91 em diante nos diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque Ele dará ordem aos seus anjos sobre ti, para te guardarem em todos os seus caminhos, e mais, eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o seu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagará debaixo dos seus pés o leãozinho, e esmagará debaixo dos seus pés o dragão. Quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos à sombra do Onipotente, quando nós fazemos de Deus a nossa proteção,
versículos 14 e 15, ele faz 3 promessas para nós. Primeira promessa é uma promessa de livramento. Segunda promessa é uma promessa de honra. Terceira promessa é uma promessa de intimidade. 3 promessas ele nos revela nos versículos 14 e 15. Promessa de livramento, promessa de honra, promessa de intimidade. Vamos lá comigo, acompanhe. Versículo 14 e 15. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação e o livrarei e o honrarei. Aleluia. O Senhor fala aqui porque ele pôs sobre mim, ou seja, quando nós colocamos sobre ele, sobre o amor sobre Deus, quando nós o amamos de todo o nosso coração. A palavra de Deus nos diz muito claro, alguns confundem. A palavra de Deus nos diz em uma das cartas de Paulo, aleluia, ele fala do grande amor de Deus, ele fala do amor inexplicável de Deus e a ação de Deus para aqueles que amam a Ele e amam a sua palavra. Aleluia, santo és teu nome, Jesus. Na continuação ele diz: porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu assim o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Aleluia, intimidade. Ele clamará por mim e eu o responderei. Uma pausa aqui. A palavra de Deus nos diz em uma das cartas de Paulo: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos confundem, dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Não, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, vamos lá, vamos voltar. E eu o colocarei no alto, e ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação e o livrarei, e depois eu o honrarei. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra que ele nos colocará no alto, ele nos honrará, ele nos dará honra por amar a ele. É a recompensa do Senhor por nós, é a recompensa que ele nos dará. Ele nos honrará, ele não deixará desfalecer os nossos pés. Aleluia. Depois ele entra com uma palavra que é muito poderosa, é muito bom, que é a intimidade. Ele clamará por mim e depois eu o responderei. Aleluia. Muitas das vezes nós dizemos que Deus não fala conosco. Muitas das vezes nós dizemos que Deus, Senhor, o Senhor não fala comigo. Aí tem uma palavra que eu ouvi, o pastor contando um testemunho, que dizia assim: o homem foi ao médico e disse para o médico: olha, a minha esposa tem alguma coisa errada porque ela não me ouve. Eu falo e falo e falo com ela, mas ela não me ouve. Aí aconteceu que quando ele voltou para casa, o médico disse para ele fazer mais alguns testes com ela. E ele volta para a sua casa e grita de longe: amor, está pronto a comida? E nada. Ele mais uma vez: amor, está pronta a comida? E nada. 4 vezes ele fala isso. Aí na 4ª vez ele chega no ouvido dela e diz: amor, está pronta a comida? Ela fala no ouvido dele e diz: já te respondi 4 vezes, você não me ouviu, mas a comida já está pronta. Ou seja, o problema é que ele disse que estava com ela, não estava com ele que não estava ouvindo. Assim somos nós. Deus, ele fala conosco, mas muitas das vezes nós estamos longe, nós estamos afastados para ouvir a voz dele falando conosco.
E aí nós temos a cara de pau de dizer que Deus não fala comigo, quando é que a minha própria Bíblia está empoeirada nesse Salmo 91, quando nós olhamos, e nos restos das páginas estão novas, porque ela só serve para ficar aberta, eu não abro e não leio, e aí Deus não fala comigo. Mas como que Deus vai falar comigo, se eu mesmo não sento para ouvir Ele falar comigo? Aleluia! No momento de intimidade, Deus espera de nós, para chegar no esconderijo do Altíssimo, para se adentrar à sombra do Onipotente, tem que entrar pelo caminho da intimidade. A intimidade é conquistada pela oração, a intimidade é conquistada pela leitura da palavra, é conquistada por jejum, é uma vida de propósito, uma vida no altar. Aleluia! Quando nós oramos, nós dizemos a Deus que eu quero me relacionar contigo. Quando Jeremias, Ezequiel, se não me engano, 47 vai dizer que a palavra de Deus guia o profeta às águas, e ele chega na ponta e a água está no seu pé, e Deus diz: vai mais além. E ele vai mais além, chega nos seus joelhos, e vai mais além, as águas estão na coxa. Deus manda ele mais além, e as águas já estão nos ombros. E aí Deus diz: vai um pouco mais além, e quando ele vai mais além, ele já não consegue ficar de pé, as águas os encobrem. Assim é nós na presença de Deus. Nós temos que procurar cada dia ir mais fundo, nós temos que cada dia buscar ir mais no profundo com Deus. Não se conforme com o mundo a qual você está vivendo, não se conforme com o nível raso a qual você está vivendo nessa noite. Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente pela transformação do Evangelho. Aleluia! Transformação que o mundo precisa está na renovação da nossa mente através da palavra como nós não temos meditado. Aleluia! Vamos dar continuidade para encerrar essa noite. Verso 16 vai nos mostrar: com vida longa eu o satisfarei, e mostrarei assim a minha salvação. Aleluia! A palavra de Deus vai nos dizer no último versículo que Deus ele entregou outra promessa além e maior: com vida longa eu darei a ele, vida longa, e mais, mostrarei a minha salvação. Aleluia! Jesus, quando ele aparece pregando a palavra, João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 16, Jesus está pregando, os discípulos estão ouvindo, a multidão está ouvindo. Até aquele momento em João 3, Jesus não tinha mencionado muita coisa sobre ele, sobre o reino. Aí Jesus olha para eles e lembra de uma história lá do Deuteronômio, lá do Êxodo, quando o povo estava no deserto. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo que Moisés levanta uma serpente no deserto. Por que Moisés levanta uma serpente no deserto? Porque o povo se cansa de Deus. O povo diz para Moisés: Moisés, cansei de você e cansei do seu Deus. Nós iremos levar a nossa vida como nós bem quisermos. E aí aconteceu que Deus fez brotar do chão, da terra, do lugar onde eles plantavam, serpentes, e mordia o povo. Todo aquele que era mordido morria. E aí Moisés foi clamar a Deus, e Deus disse: Moisés, levanta uma serpente de bronze, com uma haste de bronze, e acontecerá que todo aquele que olhar para a serpente será curado. Todo aquele que olhar para essa serpente de bronze, ao ser picado pela cobra, não morrerá e viverá. Aí Jesus toma para si essa palavra profética e diz assim: ó, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
mas que o mundo fosse salvo por Ele. Hoje a salvação bate na sua porta. Hoje a salvação bate na sua porta. Jesus dizendo: o Pai enviou o Filho ao mundo para que quando você crer, você fosse salvo por Ele. Jesus, ele não se contenta com essas palavras. A multidão, os discípulos não entenderam o que ele falou. Ele foi mais além. Em João capítulo 6, versículo 35 e o versículo 51, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E mais, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer este pão, ele viverá para sempre. E mais, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Aí os discípulos começaram a entender que não era somente palavras bonitas, era Jesus dizendo que eu vim para que vocês fossem salvos. Eu vim morrer para que vocês tivessem vida. Eu não vim para ser salvo, mas eu vim para salvar a todos vocês. Eu vim restaurar aquilo que foi perdido lá em Adão. Aleluia! Aí Jesus vai além para encerrar. João capítulo 10, versículo 9 e versículo 14 diz: ele olha para eles e diz: ei, eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. Ele entrará e sairá, e aí achará pastagem. Aleluia. Jesus está dizendo que aquele que entra por ele, que é a porta, encontrará. Quando ele fala pastagem, pastagem é a comida das ovelhas, comida dos animais do campo. Ele está dizendo: em mim você vai encontrar o sustento para ter vida. Em mim você encontrará aquilo que te levará a ter uma vida abundante. Em mim, passe pela porta nessa noite. Entre pela porta. Venha experimentar o pão vivo. Venha matar a sua sede na fonte de água viva que é Jesus. Aleluia. Jesus, ele diz isso, ele diz: olha aqui, olha para mim. Tem mais. Eu não sou somente a porta. Assim como eu disse que vocês são as ovelhas, eu sou o bom pastor. E mais, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Aleluia. E aqui nós entramos na conclusão dessa noite. Encerramos. Jesus veio para nos dar vida. Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele não morreu por todos nós, não. Jesus morreu por cada um de nós. Ele não morreu por todos nós, eu repito, ele morreu por cada um de nós. Ele veio para que nessa noite, através dessa palavra, você entra pela porta, aceite Ele como seu único sustento e Salvador, confesse os seus pecados a Ele, confesse Ele como o Salvador da sua alma, e aí sim você entrará na esconderijo do Altíssimo. Aí sim você estará na sombra do Onipotente. Aí sim você poderá dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu